voltamos com uma criatura que, pra mim, é bissexual. Todos eles, em todos os universos, são bissexuais. Os vampiros. Eu sou a Estela, eu sou escritora e hoje eu estou aqui com a Shelly. Shelly, pode se apresentar. Oi, eu sou a Shelly e eu sou estudante de psicologia que falo de terror e de coisas gays. Ou seja, vampiros. Sim! Não, mas eu quero deixar claro que não é uma mera questão de, tipo, porque os vampiros têm um jeito bissexual. Não é isso, tá? Vai mais além. É que eu acredito que quando você pode viver eternamente, conceitos tão mundanos quanto sexualidade e gênero, eles se perdem, entende? Tipo assim, é muito limitante. Sim, eu concordo. É uma crença muito limitante. Então eu realmente acho que, cara, você vai viver 1 milhão de anos, sabe? Você vai viver pra sempre. Você tem todas as experiências do mundo. Você vê e conhece todas as pessoas do mundo. Você passa por todos os momentos do mundo. E você se liga a coisas tão pequenas. Eu acho difícil, sabe? Acho difícil que isso acontecesse. Uma coisa que não entra na minha cabeça é os vampiros de Crepúsculo serem todos casais héteros. Sim. Porque é exatamente isso. Tem tanto vampiro tão antigo e você não experimentou a outro lado? Como assim? Como assim? A autora é mormon. Como assim? A autora? Tem isso também, né? Não, é que eu assim, eu tenho muitas questões com isso. Eu li uma série de livros, né, de vampiro, que eu até gosto bastante, que chama A Tale of Two Killers. E o primeiro livro é muito bom, apesar de um M-Preg extremamente mal explicado. Mas, que já... E M-Preg precisa ser explicado. É verdade, né? Tivemos um homem grávido e é isso. E ele deu à luz filhos vampiros, vários. Yes, Queen. Eu quero trazer alguns tópicos de quais obras eu trouxe e que eu pesquisei para trazer aqui. Então, eu tenho as obras que a gente trouxe são Drácula, As Crônicas Vampirescas, Crepúsculo, Castlevania, Nosferatu, Sinners, que é recente, Carmilla, Diabolic Lovers, Seraph of the End e Vampire Knight. E todas essas obras têm suas próprias... como é que fala? Suas próprias formas de lidar com o vampirismo e tipos de vampiros, né? E eu acho que é legal a gente ver isso e entender que, assim como quando a gente falou de Omegaverse, meio que, apesar de existir uma base, os autores se dão a liberdade de criar o que é conveniente para cada história, né? Sim, isso sempre vai acontecer. Por exemplo, quando tem uma história que tem lobisomens, uma história que tem algum tipo de monstro, isso sempre acontece, porque como não é uma coisa que existe de fato, não tem uma regra sólida do que pode ou não pode. A gente tem uma base, né, uma linha base, e a maioria segue essa. Inclusive tem um RPG que é Vampiro a Máscara, que tem várias categorias de vampiro, e alguns amigos meus já me falaram, porque eu falei, nossa, eu amo muito vampiro. E eles falaram, nossa, você vai adorar Vampiro a Máscara, só que eu não gosto de categoria de vampiro. Não faz sentido pra mim, sabe? Então, tipo, categoria de mago, categoria de não sei o que, beleza. Mas vampiro não tem que ter categoria pra mim. Estela, você já leu alguma coisa daqui da lista que eu fiz? Eu não li. Bom, eu li Crepúsculo, eu assisti Castlevania, eu assisti Sinners, Nosferatu, eu não li Carmilla, eu não vi Diabolic Lovers, só o comecinho. O Arino Seraph também não vi, mas sei do que se trata. Vampire Knight eu assisti, era louca. Mas qualquer coisa eu trago de cabeça. Alguma outra coisa. Não, tudo bem. Porque assim, eu li só o Arino Seraph, que eu não vi inteiro. Eu só vi o comecinho. Só que como eu lembrei, eu quis trazer. Uhum. E Carmilla, eu não li. Eu tenho o livro, mas eu ainda não li.
Mas eu quis trazer também porque o primeiro livro de vampiro não foi Drácula, foi Carmila. Sim. Então eu quis trazer pra fazer uma homenagem. Não, eu acho importante, inclusive, a gente falar sobre isso. E eu acho mais importante ainda as pessoas terem noção de que... Eu brinquei, né? Ah, todo vampiro é bissexual, mas eu sempre vejo o vampirismo como uma coisa que traz muito uma linguagem queer de qualquer maneira. Essa significância de ser, do devorar o outro, né? O diferente que devora e corrompe o outro. E eu acho que isso é uma comunicação muito queer, muito LGBT, assim, desde o princípio, sabe? Desde a sua base. Sim, eu também diria que a questão do vampirismo também extingue os papéis de gênero. Porque acaba que quando se é vampiro, não importa o sexo da pessoa. E também extingue em algumas obras a questão da familiaridade. Por exemplo, se alguém é mãe e filho e ambos se transformam em vampiro, aquela conexão, aquela intitularidade de mãe e filho morre, né? E eles se tornam apenas 2 vampiros. Isso acontece em algumas obras. E é como que eu posso dizer, é aquela questão que a gente falou no Megaverse, que não importa qual gênero ele é, o que importa é se é alfa, beta ou ômega. Da mesma forma que não importa a questão do gênero, e sim se a pessoa é um vampiro ou se ela é um alimento. Eu acho que acima de qualquer coisa, se você se torna uma figura de poder, você se torna um predador ou uma presa. E eu acho que quando a gente coloca um pouco disso também, um pouco dessa imagem de uma figura que ela é atraente e perigosa, também traz um pouco disso, porque comparado a outros predadores, geralmente se você vê um bicho muito grande, se você vê um monstro, você vai sentir medo, enquanto que o que torna um vampiro tão fascinante é que geralmente eles são figuras atraentes, figuras sedutoras, que vão usar, né, de você, do sex appeal para te conquistar, né? Não é um negócio assim tão... não é fácil você escapar desse vampiro, né? O vampiro ele é a própria armadilha, né? Sim, ele não tem como... Você não consegue ter um instinto de sair de perto, porque é justamente o foco dele é te seduzir, né? Talvez seja muito parecido também com as sucubos e com os incubos, nisso daí. Que também são ali uma categoria que conversa com o nosso vídeo, o nosso episódio sobre o terror e o sexo, né? Como essas coisas estão sempre um pouquinho de mãos dadas. Essa sensação de insegurança se aproxima muito à sensação de excitação. O vampiro traz exatamente isso. Sim, exatamente. Claro, né? Aí você vai ter várias subcategorias. Por exemplo, o vampiro de crepúsculo que não quer se alimentar de sangue humano. E aí, enfim. O vampiro de crepúsculo, a gente diria que é tipo uma fada. Eu acho que a questão do vampiro de crepúsculo, ela é muito complexa, porque na verdade ele é uma analogia para um espírito mormon. É a pessoa perfeita vivendo no paraíso dos mormons, que ela é linda, branca e perfeita, entendeu? Tem capacidades físicas incríveis, todo mundo vive feliz e tal. Apesar de saber toda essa questão de Mormon atrás de crepúsculo e de toda a questão que implica nisso, por exemplo, a questão da Bella se sacrificar pela criança, pela questão de recusar o aborto, pela questão de todas essas questões que ela coloca de forma camuflada, eu ainda gosto muito de Crepúsculo. Eu acho que quando você tapa os olhos pra essa parte de trás da história, e você lê até o livro 3, você consegue aproveitar muito. Mas talvez seria muito interessante não
não dar a nomenclatura de vampiro, né? Talvez eu acho que seria interessante dar nomenclatura de outra coisa. Se a autora tivesse, por exemplo, se ela estivesse escrevendo agora, eu acharia interessante não denominar como vampiro, porque ele foge um pouco disso. Em várias questões. É uma criatura nova que ela criou e por ter essa questão do sangue, ela chamou de vampiro. Eu, assim, como eu disse, eu acho que as pessoas... Essa porcaria não existe, né, no fim das contas, então... Não tem muito o que fazer, na verdade. Qualquer um pode fazer o que quiser dos seus vampiros. Mas... Exatamente. É que eu não gostei de Crepúsculo, não foi uma leitura que me prendeu, tanto que eu li até a metade do primeiro livro e eu já não queria ler mais. Eu vi os filmes, achei ok, não é também, eu não tenho nenhum nível de apego emocional, não é pra mim. Com certeza não é pra mim. Eu tenho. Eu amo ver Crepúsculo. Eu acho que de vampiro, eu não tenho nenhuma obra que eu posso... Eu acho que Vampire Knight foi a obra de vampiro que eu fui mais apegada, assim, na verdade mesmo. Apesar de Interessante. Apesar de eu gostar muito de outras... da ideia do vampiro, da atmosfera do vampiro, eu gosto de filmes de vampiro e tal, eu não tenho uma obra específica que eu vá falar pra você assim, nossa, essa obra me marcou muito. Mas eu gosto da ideia do vampiro, assim, eu acho. Eu gosto da proposta, né? Eu curto bastante. Eu gosto de como que a gente pode usar esse conceito de devorar o outro ou de absorver algo do outro, sabe? Eu acho que isso enriquece muito a narrativa. Sim, inclusive isso é um assunto que eu gostaria de falar em algum vídeo do meu canal ou em algum podcast que é sobre canibalismo. Então, porque essa questão do canibalismo de consumir o outro no sentido mais literal possível parece muito interessante pra mim. Eu também acho bem interessante. Eu acho que é um tema extremamente polêmico. Inclusive, eu ouvi esses dias um podcast chamado Uma Tupá no Tempo, que eu recomendo pra todo mundo. E ela fez um episódio sobre canibalismo. Eu vi. É maravilhoso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, é um assunto que eu gosto muito também. E eu li um livro também de vampiro. Esse eu abandonei por outros motivos. Questões narrativas mesmo, não pela mitologia. Porque a mitologia eu achei bem interessante. Até. E uma das mitologias é que existiam duas facções de vampiros, digamos assim. Os de olhos vermelhos e os de olhos prateados. Os vampiros de olhos vermelhos, eles não só tomavam sangue, como eram canibais. Eles se alimentavam de carne humana. Enquanto que... E sempre que eles iam caçar, era à força, e eles matavam as vítimas. Enquanto que os vampiros de olhos prateados, eles arranjavam vítimas meio que voluntárias, e eles não matavam e só tomavam sangue. E cada um desses dois grupos era meio que... vinha de uma linhagem de dois deuses, digamos assim. E era bem interessante enfim, a relação dos personagens, porque um era um vampiro recém-transformado, e ele tinha, se transformado aos 18 e ele tava com 38. E o outro era um vampiro transformado há, 600 anos. E eu achei muito engraçado a hora que um virou pro outro e perguntou: então você achava que a Terra era plana? Porque eu fiquei tá aí uma coisa que eu nunca parei pra pensar, mas ele era uma criança na época que todo mundo achava que a Terra era plana e coisas assim, sabe? E ele ficava fazendo umas perguntas e ele falava, é que você precisa entender que a gente parte de um pressuposto diferente, sabe? Eu vou começar com Carmila só ressaltando como nenhuma das duas leu. Eu sei só um pouco da história. Uhum. Quero ressaltar que foi a primeira história de vampiro feita. E é uma
é uma história queer, lésbica. E isso é muito impressionante pra época. Mas a gente vê que a Carmila é jovem, extremamente bela e elegante. Ela vai ter a questão da força, da velocidade e da regeneração, que a gente vê na maioria dos vampiros. Os poderes que ela tem é hipnose, manipulação emocional, invasão de sonhos, transformação em grande felino e sedução sobrenatural. Ela se alimenta de sangue. E as fraquezas são as mesmas que o Drácula, basicamente, é estaca, decapitação e fogo. Então, a gente vê aqui na Carmila, basicamente, a linha base do que a gente tem dos vampiros até hoje em dia. Sim, e eu acho que é bom sempre lembrar, né, que os vampiros, eles são, de uma certa forma, mortos-vivos, né? Sim. E é interessante que, por que queimar, né? Esse negócio de queimar os mortos é muito importante, porque é como se você tirasse toda e qualquer possibilidade daquele corpo se regenerar. Porque, tanto que antigamente a forma mais comum de lidar com mortos era queimando, né? Então, assim, Sim. um vampiro, ele vai viver, ele vai se regenerar sempre, ou ele vai viver para sempre e tudo. Então botar fogo é extinguir aquele ser humano, aquele corpo, porque tecnicamente eles também não têm alma, né? É supostamente. Supostamente, depende. Mas sim. E em seguida a gente tem o Drácula. O Drácula, eu li o livro e eu sinceramente gosto muito do livro, porque é uma grande fofoca em forma de carta. É literalmente o Jonathan, se eu não me engano, e a noiva dele, que eu esqueci o nome, trocando cartas. E você vai sabendo da história porque eles estão trocando cartas. Então você vai sabendo tudo por forma de carta. É basicamente uma grande fofocona. E é bem legal. O Drácula, ele pode mudar um pouco a aparência. E se eu não me engano, também, conforme ele vai precisando de alimento, ele vai ficando mais xoxo, sabe? Sim, ele vai se enfraquecendo. Sim, ele mora em um castelão. E ele tem traços aristocráticos. As presas dele não são tão aparentes. E eu lembro de que, assim, no castelo dele, quando o Jonathan chega lá, ele é o próprio... como que chama o cara que leva a carruagem? O cocheiro. Cocheiro. O Drácula é o próprio cocheiro dele. E daí, quando o cocheiro, né, o Drácula leva o Jonathan pro castelo. E daí ele se transforma, ele vai... some, e daí ele aparece como Drácula, o Conde Drácula, na frente do Jonathan, quando o Jonathan sobe as escadas. E eu sei que o Drácula, durante o livro, ele demonstra muita posse sobre o Jonathan. Novamente, a gente tem um gostinho queer aqui. E tem uma cena que o Drácula pega as 3 esposas dele, as 3 mulheres que vivem no castelo, se eu não me engano ele chama de esposa, se alimentando do Jonathan, querendo se alimentar do Jonathan. E daí ele fala assim: vocês não podem se alimentar dele, ele é meu. Daí ele pega e briga com elas. E é uma situação bem, bem interessante. Então o Drácula, ele tem o controle de lobos, morcegos, ratos. Ele consegue escalar a parede, que é uma cena muito engraçada pra mim, porque eu imaginei ele sendo uma lagartixa subindo pelas paredes do castelo dele. Ele igual aquele filme Hereditário, na hora que a mulher tá... Sim. Mano, é muito engraçado. Quando eu vi falando, escalando a parede, eu falei assim, não é possível que ele é uma lagartixa. Ele se transforma em névoa. Eu lembro que ele passa pela fresta da porta. Ou seja, ele faz tudo, né? Sim, o Drácula, ele faz tudo, exatamente. Ele é muito bom. E aí a gente vê que o Bram Stoker, o autor de Drácula, ele próprio já traz uma versão dele do que é conhecido como vampiro. E a alimentação é o sangue humano. As fraquezas foi introduzida a questão do alho. No Drácula tem a questão do sol, da questão da figura sagrada da religião.
cristã e da necessidade do convite para entrar nas casas. Então, já que você preparou esse, eu vou ser a pessoa que vai trazer recomendações, porque li um livro também. Ai, mas eu só leio livro em inglês, né? Mas esse chama Love Immortal, que é um livro que vai contar a história de uma estudante de alguma coisa de biblioteconomia, alguma coisa nesse sentido, arquivos, não sei o que, história da literatura, algo assim. E ele se apaixona por um professor e ele vai descobrir que esse professor é o Drácula. Ai, gente, é muito bom esse livro. Que legal! É muito bom esse livro. E aí você vai acompanhando a história deles. Ele mistura, né, a história, né, original do Drácula. Ele fala muito sobre, ao mesmo tempo que cria toda uma narrativa realmente queer em cima. Tem uma coisa interessante também no universo de Drácula, de Bram Stoker, que o vampiro ele precisa descansar na terra onde ele foi sepultado. E tem isso. Pra recuperar os poderes e se proteger durante o dia. Então, tem isso no livro. É muito interessante esse livro. Porque tem uma cena em Drácula que ele precisa viajar pra fugir e ele leva vários caixões cheios de terra dentro do navio. Mas ele usa disso pra poder se recuperar, né? Pra conseguir se proteger durante o dia. Então, ele tem algumas limitações do que ele pode ser usado. Eu acho isso bem interessante. Eu lembro de ver uma série do Drácula, acho que foi na Netflix, que era muito legal, porque em dado momento da série, ele descobria que muitas dessas coisas eram crenças limitantes dele mesmo. A mulher achava que ia matar ele, tinha todo um diálogo e tal, e ela abria um janelão assim, uma cortina na cara dele, e ele começava a gritar, só que nada acontecia. E aí ele entendia que tinham sido tantos centenas de anos acreditando nas próprias lendas que se criaram ao redor dele, que nem ele sabia mais quem ele era e o que afetava ele ou não. Uma terapia resolvia, né? Era bem interessante. Tipo, será que eu realmente preciso que as pessoas me deixem entrar? Será que alho realmente me faz mal? Era muito louco, assim, o conceito. O próximo que eu vou falar vai ser Nosferatu. Que, assim, Nosferatu, sendo bem sincera, é basicamente uma paródia de Drácula. Eles queriam fazer Drácula, né? E não podia, então... Exatamente. Então, como não podia, fizeram uma versão parodiada de Drácula. Basicamente é isso. O Nosferatu, ele vai ter a mesma questão aqui. O Nosferatu, ele se tornou meio que uma figura esteticamente muito marcante também, né? Foi, porque ele foi o que fugiu do convencional, que é a sedução. O Nosferatu é feio. Né? Ele entrou... Ele é muito caricato. Isso, ele entrou numa coisa mais do monstro, da criatura. Enquanto até então, o vampiro sempre tinha vindo com essa coisa da armadilha, da sedução, do sexo. E ele não, ele era um monstro, né, a ser repelido. O próximo que eu queria falar são as Crônicas Vampirescas. E atualmente são minhas favoritas. Esse eu não conheço. Nas Crônicas Vampirescas, a gente vai ter a entrevista. Os primeiros 3 livros são Entrevista com o Vampiro, o Vampiro Lestat. Então, esses eu conheço, eu conheço por esse nome, mas... Ah, sim. E a Rainha dos Condenados. A aparência deles, após ser transformada, ela se torna muito mais refinada. Igual eu coloquei aqui, uma beleza sobrenatural, quase angelical. Os olhos, eles mudam conforme a idade e a alimentação. Então, tem, na verdade, poucos vampiros que se alimentam só de carne animal. Eles não envelhecem após a transformação. Tem algumas coisas legais sobre as Crônicas Vampirescas. Não se pode transformar uma criança em vampiro, que eu coloquei aqui embaixo. Porque, assim, na questão das Crônicas Vampirescas, quando alguém é transformado, essa pessoa, ela trava no tempo de uma forma de que a sua essência permanece a mesma.
Então, o tempo que ela viveu, a forma que ela lida com as coisas, aquilo permanece na pessoa. Independente do quanto ela vive, obviamente ela vai ter conhecimento, mas sabe a essência da pessoa, a forma como ela lida com as coisas, que é a forma que ela aprendeu, o formato da psique dela fica preso naquilo. Então, se é um adolescente, ele vai viver eternamente numa fase de transformação de hormônio, de uma coisa mais impulsiva, de uma coisa mais até infantil. E se for, por exemplo, uma pessoa muito mais velha, ela vai ficar presa nessa questão de sabedoria, por exemplo. Uma pessoa com vivência maior. Então, toda aquela vivência que ele teve como humano vai ser a base da psique daquele vampiro. Então, não tem como alterar. Tanto que a gente tem uma criança sendo transformada, que é a Cláudia. E a Cláudia, ela é muito egoísta. Mas por que ela é muito egoísta? Porque ela é malvada? Não exatamente. Ela foi transformada com 7 anos na história do livro. Se ela é transformada com 7 anos, 5, 7 anos, é uma fase da infância que a gente tá sempre muito focado no eu. Sim. A gente ainda não passou pro outro. A gente tá sempre no eu quero, eu preciso. Então, assim, ela tá presa eternamente naquilo. Mesmo que ela seja mais velha, no sentido de anos como vampiro, e ela saiba de muito mais coisas, ela seja mais esperta, a forma que a psique dela se move vai ficar presa de uma forma mais infantil, mais egoísta, porque ela foi transformada quando era assim. Essa é uma questão muito, muito, muito legal, que eu gosto de Entrevista com o Vampiro. E a outra questão legal de Entrevista com o Vampiro é que os vampiros, quanto mais velhos ficam, mais tendenciosos à loucura eles ficam. E quanto mais tendencioso à loucura, maior o suicídio. Sim, porque, a bem da verdade, sejamos sinceros, assim, viver pra sempre não é bom. Não é algo... pode parecer legal falando até certo ponto, mas não é bom. O que torna a vida uma experiência bacana é que ela acaba. Essa é que é a verdade. Então eu acho que qualquer um que tivesse essa sensação de infinitude tenderia à loucura mesmo. Não tem outra forma. É preciso acabar um dia. E isso que torna a nossa vida na Terra especial. Você acreditando em vida após a morte ou não, sabe? Tá certo, então. No Vampirão Lestat tem o Magnus. E o Magnus é um vampiro muito antigo. Assim, muito antigo mesmo. E ele fica obcecado pelo Lestat e ele sequestra o Lestat. Depois que ele transforma o Lestat, ele fala assim, ó, agora é tudo seu. E se joga na frente de uma ele se joga numa fogueira na frente do Lestat. Ele se suicida na frente do Lestat. E tem essa questão também de que quanto mais velho, maior o suicídio, porque você vive tanta coisa, você passa por tanta coisa, que da mesma forma que uma pessoa que passa por muitas coisas, ela pode desenvolver um trauma, um transtorno, um vampiro, ele pode desenvolver não um, mas vários, devido aos tantos anos de vida que ele tem, tantas situações que ele passa. E outra coisa das crônicas vampirescas que é muito interessante é que a gente tem uma vampira mãe, uma deusa, vamos dizer assim, uma base principal, a mãe de todos os vampiros, que é a Akasha. E quanto mais próximo você é da linhagem da Akasha, mais poder você tem. Então, por exemplo, conforme o Lestat transforma as pessoas, que ele vai chegando perto dele, ele transforma as pessoas que ele quer por perto, quanto mais recente essa pessoa é por exemplo, o primeiro filho, a primeira criação dele vai ser mais forte do que a segunda vai ser mais forte que a terceira vai ser mais forte que a quarta. Nos poderes das crônicas vampirescas, a gente tem uma questão de telepatia, controle mental, hipnose, leitura, e também tem o fato de que o criador, eles conseguem ler a mente de todo mundo, menos da criação deles. É como se fosse uma troca, um sacrifício que ele tem que fazer
em troca de ter uma companhia. Eu vou falar já um pouco disso da telepatia, até entrar nisso. Por exemplo, nesse livro que eu falei lá no começo, The Tale of Two Killers, é o contrário. Os vampiros, eles não podem ler a mente de todo mundo, só de quem eles transformaram. Nossa, é o contrário, que legal. Sim, então, por exemplo, meio que ele não pode desobedecer o vampiro que o transformou. Toda vez que o vampiro que o transformou fala com ele mentalmente, ele meio que tem que aparecer lá. Eles são capazes de se teletransportar. Gosto muito de um casal de BL, né, de um chip lá que promove junto, e eles iam fazer um BL de vampiro. Foi cancelado, mas na sinopse era meio que tipo, um era um vampiro e o outro era um psiquiatra, e meio que a sinopse deixava em aberto se o que eles iam fazer em relação a isso. E aí um monte de gente falava, ué, não é só transformar? Aí eu falei, gente, depende, porque existem alguns casos em que vampiros transformados não são vampiros de verdade, eles são tipo servos do vampiro transformador, digamos assim. Então, nem sempre a pessoa quer que isso aconteça. Tipo, ela quer, sabe, a outra pessoa consciente de quem ela é, né? E não como um servo, um zumbi ou coisa parecida, né? Ah, tem uma coisa que acontece nas crônicas vampirescas, antes que a gente saia totalmente, que é justamente esse fato de que a posição imposta na sociedade humana não existe como vampiro. Então, por exemplo, o Lestat e o Louis acabam adotando a Cláudia, eles transformam ela e acaba que ela vira filha dos dois. Mas também, antes disso tudo acontecer, a gente tem o fato de que o Lestat transformou a própria mãe, porque ele gostava muito dela. Nossa. Só que a mãe dele, ela nunca quis ser mãe, sabe? Ela nunca quis viver daquela forma que ela vivia. Então, quando ela foi transformada, ela descobriu que ela podia viver coisas que ela nunca pôde como humana. E ela e o Lestat têm uma relação incestuosa. Então, eles têm várias relações sexuais. Só que é uma relação sexual do qual o Lestat vira refém. Justamente porque ele vê ela como mãe ainda. Só Mas que ela só não vê... Exatamente. Então, eu sei que são livros bem polêmicos. São, a Crônica Vampiresca é bem polêmica. Então vamos para Vampire Knight, que é um anime que eu vi, eu fiquei obcecada. Gente, e a gente também tem incesto nessa história. Tem, e eu preciso falar, tá? Eu acho que a geração de hoje não consegue entender o que foi Vampire Knight, tá? Não consegue. De forma alguma, não dá. É Vampire simples. Knight foi um marco para todas as adolescentes. O que é o nosso, eu que não fui muito fã de Crepúsculo, não era quem era Team Jacob ou Team Edward, era se você era Kaname ou Zero, entendeu? Pra mim... Eu sempre fui Kaname. Eu sempre fui Zero, sempre, sempre, sempre. E Nossa, não me arrependo. Eu também não me arrependo, não. No Vampire Knight a gente também tem uma questão muito, muito, muito grande de hierarquia. Provavelmente é um dos maiores, assim, que a gente vai ver. Sim, eles têm basicamente 5 níveis, que são o level A, level B, level C, level D e level E. O level A é o maior de todos, que são os sangue puros, que são pouquíssimos. Eu acho que é só o Kaname e a Yuki que são. É porque o resto os pais todo deles já... morreram. E os level B são os nobres, que são os amigos do Kaname, são todos nobres. Os level C são vampiros comuns, o level D são transformados e o level E são transformados que perdem a sanidade. Então eles se tornam basicamente monstros que vão atrás de sangue. Tipo zumbis, assim, E nessa história a gente também tem caçadores de vampiros. E também tem a questão de tablete de sangue artificial, que eu acho isso muito inovador.
Ah, eu acho chique. Eu acho chiquérrimo. Eu acho que eu já li alguma história de vampiro que eles recebiam doação do governo. Que eu acho muito chique. Muito, muito legal, velho. Em Vampire Knight também a gente tem uma questão de armas que eles podem criar e de armas anti-vampiros. Porque nas histórias que eu citei anteriormente não tem caçadores de vampiros. Na verdade, nas crônicas vampirescas vai ter a Talamasca, mas é outra coisa. Então, aqui é a primeira vez que a gente vê armas de vampiro e armas que podem ser criadas por vampiros. E cada um tem um poderzinho também. Ou seja, é bem mais complexo, assim, no sentido de world building do que os outros. Eu gosto muito do world building de Vampire Knight. Eu acho incrivelmente bom. Eu acho ótimo, mas eu acho que eu me perdi depois de um tempo, porque eu tava muito focada em torcer pelo meu casal. Mas é que eu não gosto disso. Eu não gosto de quem a Yuki é quando ela tá com Kanami. Eu gosto dela com o Zero porque é quem ela era sem todos aqueles rolês, sabe? Tipo, é quem ela era. Uma menina alegre, animada, esperançosa. E eles são amigos e ela faz as coisas pra ajudar ele. Ela literalmente deixa ele se alimentar dela e tal. Então assim... Ai, eu adoro esse sex appeal. Eu deixo você me comer aqui de boas. Então eu gosto disso, sabe? Eu acho que eu não gosto muito da aura de tristeza e de sofrimento e de trauma que envolve uma relação incestuosa dela com o irmão mais velho. Ah, mas a relação incestuosa dela com o Kaname nem ela sabia que existia, tadinha. Mas e nem é uma relação incestuosa no final das contas. Mas ele sabia o tempo todo. Não, mas não é uma relação incestuosa no final das contas. Sim. E assim, os filhos... não é. Sim, mas da mesma forma, ela, no final... A autora gosta disso, sejamos sinceros. Porque no final... Sim, a autora gosta. Porque no final, os filhos dela também se apaixonam. Sim, são duas meninas, inclusive. Então, é que eles têm muitas questões e, enfim, é uma história muito longa que envolve essa questão do level E mesmo, level D, e fazer experimentos e, basicamente, no final, a Yuki fica com o Zero quase como um experimento científico eterno, assim, pra ver quanto tempo ele aguenta até enlouquecer. Primeiro ela fica com o Kaname. Aí eles ficam um tempo juntos. Aí ele se sacrifica. Aí ela fala assim, agora que esse daqui se sacrificou, morreu, agora eu vou pra esse. Ela foi pro Zero. Isso é horrível, né, mano? Meu Deus, que mente perturbada. Parei incrível! Ela ficou com os dois. Sim. Achei... A autora realmente falou, não vou abrir mão de nada. Não, exatamente. Nossa, falando em vampiro, lembrei de um livro que eu li recentemente. Que a capa também é bonita, porque eu escolho muito livro pra ler pela capa. Se é bonita, eu leio. Chama Lore and Lust. Esse é muito bom. Rolou uma polêmica com esse livro, porque eu, sinceramente, acho que as pessoas não souberam interpretar a cena que elas leram, e aí elas estavam cancelando o livro, mas tem que ser muito burro pra não entender o que aconteceu. Enfim. Mas nesse mundo, os vampiros se alimentam uns dos outros. Existe tipo um ritual que você meio que casa com um outro vampiro e vocês têm que estar, tipo, transando e chupando sangue, e aí vocês vão ter tipo, uma conexão de alma, e depois que vocês fazem isso, vocês nunca mais podem sugar o sangue de outra pessoa, e é tipo a mordida do Omega Verso, entendeu? Vocês ficam ligados para sempre. E assim, o primeiro livro não tem muito sexo, mas me falaram que o segundo tem, porque os dois já estão casados. Esse menino aqui da capa é o protagonista do primeiro livro, e aí, se eu não me engano, esse aqui é o segundo. Eu não li, porque a minha amiga realmente falou que o segundo livro ela não aguentava mais os dois transando, por isso que não tinha história. Eu queria falar que nas crônicas vampirescas, no livro, eles não podem transar, porque como eles estão mortos,
o corpo não consegue fazer a ereção. Então eles têm outros tipos de prazer. Não, então, o prazer deles é o sugar o sangue. O sugar o sangue, pra eles, é equivalente ao sexo. Porque o Lestat fala que é sentir uma vida se esvaindo entre seus dentes, entre os seus lábios. E isso é a maior sensação que você pode ter. Tanto que o Lestat, quando ele suga o sangue do Louis, ele é uma experiência muito, muito intensa pros dois. O Louis, ele fala de um jeito que é uma experiência, assim... igual eu falei, intensa. Não tem outra palavra pra descrever. Então não tem... na série tem o sexo, mas no livro não tem isso. Tanto que no livro a gente tem a Cláudia, que tem 7 anos. E ela acaba sendo uma questão romântica com um dos vampiros. O corpo dela é de 7 anos, ela obviamente já tá mais velha. Mas tem uma questão assim bem delicada sobre isso. Então, esse livro que eu tô falando vale a pena ler também, porque tem essa outra mitologia onde é meio que, tipo assim, inaceitável sugar o sangue de humanos normais. Isso é considerado sujo. Que os vampiros só se alimentam entre si e, além de tudo, tem a ver com a classe do vampiro. Então, se você é um vampiro, tipo, sangue puríssimo, classe A, você só pode sugar o sangue de outros vampiros, pelo menos sangue puro B, entendeu? De B pra cima. Se você suga outros tipos de sangue, você é um fudido, entendeu? Você tá se sujando. E aí a história vai se desenvolvendo em cima disso. Também é bem interessante. Então é aquilo. O mundo, possibilidades, entendeu? Você falou, né, do Crônicas Vampirescas. Você tá sugando a vida de alguém. Então, nesse caso, todo mundo sempre morre ao ser mordido. Normalmente é porque tem casos que não morreu, mas a maioria morre ou é transformado. Mas a maioria morre mesmo. Exatamente. Existem mitologias em que a pessoa morre, existem mitologias que a pessoa é transformada, sempre. Existem mitologias que você pode simplesmente sugar o sangue daquela pessoa aleatoriamente, você só transforma ela se tiver um ritual ou se você usar um veneno, enfim. Inclusive, nesse Tale of Two Killers, você só vira vampiro se você for um humano e tomar o sangue de um vampiro. Em Crônicas Vampirescas, o vampiro tem que tomar seu sangue e ele tem que dar o próprio sangue dele. Você tem que ter seu sangue sugado até ficar no limiar da morte da vida e então receber o sangue do vampiro. Só que se o vampiro for de muitas linhagens, por exemplo, se vários vampiros vieram antes dele, ele não tem poder suficiente para transformar alguém. Então, eu acho que é isso. Existem algumas, por exemplo, no próprio Vampire Knight, vampiros menores não podem transformar, não é? Eu acho que não. O máximo que acontece é matar, não é? Porque os vampiros mais fracos em Vampire Knight, eles nem conseguem ter poder sobre isso quando eles estão tomando sangue, porque eles vão sempre matar a vítima, não vão? Sim, exatamente. Então eu acho que... Por isso que, claro, inicialmente... Igual no caso do Drácula, não é levantado muito a questão da existência de outros da mesma espécie. Igual nessas outras obras que a gente tá falando. Nessas outras obras, aí sim tem uma grande expansão desse universo. Né? De você ter uma raça inteira vivendo com a humanidade e vivendo e interagindo com a humanidade. Já que a gente tá falando de Drácula, a gente pode puxar Castlevania. Porque Castlevania é uma coisa muito legal, que é o fato de que temos o Drácula e temos o filho do Drácula. Se eu te falar que eu demorei muito pra entender que a Alucard era o Drácula ao contrário. Tudo bem, eu te entendo. Mas eu acho muito legal o jeito que eles colocaram a presença do Drácula em Castlevania. Eu acho muito interessante. E eu acho incrível que o Alucard foi o primeiro bissexual do mundo.
Sim, o Drácula em Castlevania, eu acho ele romântico. Assim, se a minha mulher fosse morta da mesma forma que a dele, eu faria a mesma coisa. Ah, pois eu faria muito mais. Oxi. Então, eu faria. E tem uma coisa legal que tem em Castlevania e eu não vi em outros, que é a questão da necromancia. Então, já tá aí outro poder. Sim, é uma coisa muito de mundo. De cada autor vai ter a sua forma de lidar com com a própria criatura. Eu acho que é isso. Tem muito a ver com qual relação o autor tem com o que é ser um vampiro, o que o vampirismo é e como que isso se liga ao você tirar e absorver a vida do outro. Porque se você pensa que o vampiro é tipo um super morto-vivo, faz sentido ele ter necromancia. Ele é tipo um senhor dos mortos. Vou trazer um outro anime que foi muito rechaçado e ainda é rechaçado até hoje, que é Diabolic Lovers. E assim, eu não sei qual a sua opinião, Estela, mas eu amava Diabolic Lovers. Eu amo até hoje. Eu joguei o primeiro e o segundo jogo. E eu sou apaixonada, eu adoro. Em Diabolic Lovers, a gente tem a mesma questão de aparência. Os meninos que aparecem são super aristocratas. E a gente não tem uma questão de incesto em Diabolic Lovers, mas a gente tem uma questão de muito abuso infantil no sentido de expor uma criança ao sexo. Isso não é tratado com tanto aprofundamento, mas Diabolic Lovers tem muitas camadas que podem ser exploradas caso seja necessário. Mas a gente tem uma questão de ser nascido vampiro, né? Tanto que os meninos que aparecem, os 6 primeiros, eles são nascidos vampiros, eles são sangue puros e eles crescem, né? Até basicamente 18, 20 anos. E eles continuam com essa aparência até o restante da vida. E a gente não tem uma questão de ser transformado ao ser mordido. Porque tanto que a Yui, que é a principal, a protagonista, ela é mordida por todos os vampiros e ela não se transforma. Ela só se transforma quando o espírito da mãe de um deles se apossa dela. Então, não foi muito explorado como se transforma um vampiro. Mas eu sei que, por exemplo, no anime ou no jogo, tem vários finais. Em alguns ela é transformada e em alguns outros não. E tem a questão de percepção de emoção também através do sangue. Então, quando a Yui sugam o sangue dela, dá pra ver que ela fica excitada e os meninos percebem. É uma obra super sexual, assim, nessa questão. Ah, sim, porque é baseado num jogo daqueles Otome Game, né? Então... Sim, exatamente. Cite, por favor, Estela, você... Ai, gente, Mignon. Mignon é um anime. Começou como anime, que eu acho que é uma coisa que a gente não vê todo dia, que conta a história de um lutador de lutas ilegais que fica afim do médico que cuida dessas lutas. Só que esse médico, na verdade, é um vampiro. E basicamente essa é a história. Os dois começam a ter um envolvimento. Ele descobre que o cara é um vampiro e o cara meio que trabalha ali pra conseguir sangue, de uma certa forma. Gente... É incrível, o Mignon é muito bom. A cena da transformação do Mignon... Ai, é lindo demais. As cenas... E é muito... Ai, a tensão sexual deles. E assim, saiu uma nova versão que é estendida, mas eu não acho pra ver em lugar nenhum. Então, se alguém souber, por favor, entre em contato comigo e me fala onde tem. Mas os episódios são super curtinhos e eu preciso dizer que eu acho incrível que o nome dele é Mignon. É como se ele fosse um filé. Eu adoro. Eu acho tão brega, mas é tão bom. Eu curto muito Mignon. Eu curto muito porque Mignon é uma coisa muito parecida com o que a gente tem, por exemplo, em Drácula. Porque é um vampiro que a gente vê vivendo no meio de humanos. E ele tem uma solidão muito grande. Então, quando ele encontra uma pessoa que é... Porque o Mignon, ele é um menino muito doce, na verdade. Ele é um lutador, sim, e tal, mas ele é um menino doce. E ele gosta dele de uma forma muito sincera. E ele não entende, sabe, isso. Porque ele sempre foi esse cara meio solitário.
porque ele é um vampiro e ele só pode viver à noite e tal. Ai, gente, é maravilhoso. De verdade, é maravilhoso. Pra quem gosta de BL e tal. Pelo que eu sei, começou a sair um manhwa. Mas eu recomendo super assistir o anime. Foi uma das... Nossa, eu fiquei obcecada quando eu comecei a ver. Tava faltando uma recomendação de um BL nesse episódio. Sim. Que fosse, né, lá do nosso nicho. Sinners é muito bom. Filme quando a gente fala sobre questão de representatividade racial. Nossa, esse filme alterou a química do meu cérebro, assim, sem brincadeira, de verdade. Assim, eu fiquei obcecada. Eu fui ver, eu tava morando no Japão ainda, e eu e minha amiga, a gente fazia uns encontros de ir na casa dela e ver filme. Era uma outra brasileira lá também. E a gente não pensava muito, tipo, o filme saía na plataforma e a gente só, vamos ver esse aí. Quando a gente terminou de ver, a gente se encarou e a gente falou, meu Deus, eu fui impactada. É um filme incrível. É um filme incrível. E o fato de que tem essa representação racial me lembrou muito Entrevista com o Vampiro, porque em Entrevista com o Vampiro, a série também foi adaptada e tem uma representação na série. E eu achei muito bom o fato de ser essa questão do voodoo, Nova Orleans. E o Michael B. Jordan. 2 Michael B. Jordan! Ai, meu Deus! Que mundo maravilhoso que a gente vive! Eu amei esse filme. Ele é um filme muito profundo. A forma como ele lida com a música e como o vampiro, nesse caso, ele traz uma coisa do roubo, né? Do branco que quer roubar a identidade, que quer roubar a liberdade, que quer roubar o pouco que esses grupos minoritários já têm. É um filme muito interessante, muito bom. Curto muito. Quem não assistiu Sinners, veja. E eles são vampiros bem tradicionais. Eles são bem tradicionais mesmo. Assim, eles têm todas as fraquezas que os vampiros têm. Sol, madeira, prata, também precisam de convite para entrar, o que causa vários momentos do filme. Mas eles são carismáticos, só que eles são carismáticos de uma forma bem assustadora, assim. Eles não te convencem da humanidade deles o tempo todo. Mas é isso, eu acho que esse filme ele traz uma coisa muito mais dessa analogia. No começo, os negros até simpatizam um pouco com os primeiros vampiros, porque eles são de origem irlandesa. Então, assim, é aquela ideia. Eles ainda são brancos, mas eles são brancos que não vêm dos ingleses principais, né? Mas eles ainda são brancos. E com o tempo, eles usam dessa branquitude para se apossar daquilo ali. A mesma coisa os chineses, e os chineses têm uma participação muito interessante também no filme. Sim, porque o filme fala sobre isso. Na verdade, o vampirismo nesse filme ele é usado muito como uma analogia, né? Como uma metáfora. Uma metáfora para as relações Minoria, raciais. sim. E essa coisa do branco ele já tem tudo. E mesmo assim eles ainda querem tirar o pouco que as minorias raciais têm. Mano, Sinners é muito bom. Eu não tenho muito o que falar de Sinners, porque assim, tudo que eu tinha que falar você já falou. Mas é porque é um filme muito legal de ver e é um filme recente de vampiro que traz de uma forma totalmente diferente do que a gente já viu recentemente. Eu acho que a última coisa que a gente tem pra dizer sobre aqui é Crepúsculo. É Crepúsculo, né, amiga? Assim, de tudo que a gente já falou de Crepúsculo, a gente só não mencionou algumas coisas. Que é o fato, algumas coisas que eu gosto no universo, que são os poderes. Eu gosto dos dons que os vampiros têm. Porque esse dom tem relação ao que o vampiro tinha quando humano. E não são todos os vampiros que têm. Então, por exemplo, no caso do Edward, que é a telepatia, se eu não me engano, ele era uma pessoa muito observadora, sabe? Tem toda essa questão de uma coisa que a pessoa já tinha afinidade no mundo humano. É um estabelecimento de algo que ele já tinha como habilidade, né?
Sim, é muito legal. Eu curto bastante. E eu gosto bastante do termo veneno de vampiro. Que no caso, se você é mordido, se você não for morto, ou você automaticamente vai ser transformado. Ou você vai morrer, ou você vai virar um vampiro. E ambas parecem ser coisas horrorosas, né, de acontecer. Sim, a transformação pro vampiro é muito dolorosa, pelo que dá pra perceber, né? E eu queria falar outra coisa de Crônica Vampiresca, e eu peço perdão por mencionar tanto, mas a transformação de um vampiro em Crônicas Vampirescas é muito interessante, porque é literalmente a decomposição de um corpo, é o processo que o corpo tem quando morre. Quando a gente morre, tudo que tá dentro da gente sai. Então, se a gente tem fezes, se a gente tem alguma coisa na barriga, acaba saindo. Uhum. E isso acontece em Crônicas Vampirescas. Quando você tá se transformando, você vomita e você também tem essa desinteria. É literalmente um processo pra morrer. E é muito interessante o jeito que a Anne Rice escreve. Se uma gota de esperma tem 1000 vezes mais vida do que uma gota de sangue, por que vampiros não chupam piroca? Era alguma coisa assim. Meu Deus! Pra finalizar o episódio, queria perguntar pra Estela, se você fosse um vampiro, de qual universo você preferiria ser? De preferência um que eu ainda pudesse comer comida. E você, amiga? Eu acho que eu gostaria de ser de Vampire Knight, se eu fosse uma nobre, pelo menos, ou das Crônicas Vampirescas. E quem tá assistindo, de qual universo gostaria de ser? Deixa aí nos comentários. Vamos conversar.